Sim, tudo bem contigo? Então tá. Olha só, agora nós vamos falar sobre um pouco sobre mitologia egípcia, vai ser bem legal. E aí, enquanto a prof vai contando essas histórias dos deuses e deusas ali que eles acreditavam, que a galera acreditava, a gente pode ir desenhando se a gente quiser, tá? No final vai ter uma tarefa sobre isso, então presta bem atenção nessas histórias. Desliguem, por favor, os seus microfones. Tem alguém com o microfone ligado ainda? Finalmente chegou João Gabriel. Que eu mais gosto Desliga, meu amor. Tu gosta? Que bom. Oi, Igor. Professora, A hora do desenho. posso fazer uma pergunta? Peraí, primeiro o Igor, depois tu, tá, meu amor? Professora, já viu o filme Pode Moana? perguntar, Igor. Eu posso fazer uma pergunta? Espera um Moana. pouquinho. Eu não escutei. Só um pouquinho, Laura. Fala de novo, Igor. Professora, tu viu o filme Moana? Porque nele aparece um deus, o Maui. Moana. Aparece o Ah, Maui. Na eu não mitologia, lembro se eu vi. Acho que eu não vi o Moana. Senhor, é muito quando bom ele esse fica filme. cantando. Não lembro, meu amor. Quando ele fica cantando. Ah, isso, ó. Tem muitos. Que legal, olha. Fala que vive como Na sol. verdade, é muito dois bom, E porque buscou agora eu não fogo. consigo mais achar em lugar Na nenhum. mitologia grega, Sei, senhor, eu não gosto muito de Todo dia. gente, falando de cada vez. Galera, Professora, vocês na viram que verdade, ninguém é dois consegue ouvir deuses. nada, né? É. Ó, que legal, gente. Sabe que aparecem muitos outros que é legal que vocês tragam essas referências, porque na verdade a galera já tem muitos filmes e muitas histórias em que aparecem esses deuses e essas deusas. Então, agora eu vou pedir que vocês, por favor, desliguem os microfones, que a prof vai começar, porque senão a gente não vai conseguir dar conta do que a prof tem aqui para contar para vocês hoje, tá bom? Então, desliga, segura um pouquinho o coração aí, aguenta o coração em relação ao que vocês têm vontade de conversar. No final, a prof abre. Faz, meu amor. Rapidinho. A gente vai desenhar os deuses, algum deles? Ó, a prof falou, o que a prof falou aqui, ó? Inicialmente, vocês podem ir desenhando enquanto a prof vai ir desenhando e anotando enquanto a prof vai falando para vocês. No final, a gente vai ter uma tarefa em relação a isso, tá? Mas aí eu vou explicar melhor depois. Mas não se preocupa. Agora, enquanto vocês Eu vou desenhar eles em forma de Minecraft. se vocês tiverem vontade em relação ao que Tá. em relação ao que está aparecendo aqui, tá? Mas não é obrigatório, é só uma sugestão, tá? Depois, no final, aí vem uma parte que a prof vai explicar bem direitinho como fazer. Combinado? Então, vamos lá, desliga os microfones. Agora sim, valendo. Mitologia egípcia. Professora, posso falar só, rapidão? Fala, meu amor. Quando é que nós vamos aprender a mitologia grega, os deuses gregos? Depois. Logo. Eita. Porque depois, quando a gente terminar essa parte aqui, que a gente vai falar de mitologia egípcia, vai encerrar a história da arte egípcia que a gente, né, estudou até agora. E aí nós vamos começar a arte grega. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre mitologia grega, tá? Mas não vai ser muito também, né, gente? A gente não consegue aprofundar muito essas histórias, porque é muita coisa que tem em cada, né? São muitos deuses, muitas histórias, cada deus tem a sua história, né? Então a gente não vai conseguir ver tudo, mas algumas coisas sim, tá bom? Então vamos começar. A mitologia já vai aparecer. Gente, segura agora a emoção, desliga um pouquinho o microfone para a gente iniciar, tá bom? Depois no final eu abro, pode escrever perguntas relacionadas à aula no chat. Não precisa responder, né? Os colegas não precisam responder, depois a prof olha lá, tá? Se tiver uma pergunta muito importante, escreve lá no chat. Combinado? Vamos iniciar a nossa jornada, então, por essa mitologia incrível egípcia. A gente vai ouvir uma história, é uma das possibilidades de contar essas histórias de origem do universo e dos diferentes deusas e deuses. Podem ter histórias diferentes que vocês já tenham ouvido, porque cada deus e cada deusa tem várias histórias relacionadas à sua existência, né, e às suas
as suas origens e quem eles são, com quem se relacionavam, o que acontecia, mas a prof pegou uma para contar para vocês, combinado? Então, podem ter outras histórias que vocês conheçam aí, se depois no final quiserem contar relacionada a esses deuses, a gente pode, vocês podem compartilhar com a prof no final, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do mundo com relação a essa mitologia, a essa história do Egito, tá? Eles acreditavam, primeiro, lembrar que eles eram, a maioria das religiões eram politeístas, então acreditavam nesses vários deuses, e cada deus e cada deusa vai ter uma simbologia importante. Politeísta, vários deuses, muitos deuses, tá? Então, por isso que a gente está conversando um pouquinho sobre isso tudo aqui. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da origem do mundo, segundo essa mitologia aí, essa história fantástica que vai falar um pouquinho de cada deus e cada deus. Não são todos, né? Tem muitos. A prof escolheu alguns para falar para vocês. Então, a primeira história que a gente vai conhecer é como que surgiu o mundo, tá? Então, eles acreditavam que só existiam lá as águas primordiais, que não existia nada no mundo, antes de tudo acontecer. E aí surgiu, nessas águas, nesse universo aí, que não existia ainda nada, surgiu essa pirâmide incrível, que é a Bem-Bem, e junto com essa pirâmide incrível, também surgiu uma flor de lótus. E eles acreditam que desta flor de lótus é que surge o primeiro deus de toda o Egito, que seria o deus Ra. O deus Ra é associado ao sol, é o deus criador, né, de todas as primeiras gerações, a primeira geração de deuses que surgiu ali no Egito. E ele é considerado o primeiro faraó. Lembram que os faraós eram relacionados aos deuses, né? Então, o primeiro faraó que se tem conhecimento e que eles falam, né, na história deles é o deus Ra. Né, o deus Ra, então, foi quem criou todas os animais, que criou também o rio Nilo, que é tão importante para essa cultura, porque é o rio onde se desenvolveu uma grande parte da civilização, né, egípcia, e ele então presenteou a humanidade, né, com todos esses animais e o rio, né, Nilo, e essas dádivas todas. E ele deu origem a esses dois deuses, que é o Su, que é o deus do ar, e a Tefnut, que é a deusa da água. Ele deu origem a esses dois deuses, o Shu e a Tefnut, que são esses deuses primeiros Flora, que ele... uma coisa. Oi. Por que Pode falar, meu amor. o Shu aí, o deus do ar, não tá com uma cabeça de animal? Ah, tem uns que têm cabeças de... O sol tá com cabeça de animal. Tem uns deuses que eles representam com as caras, né, com as cabeças de animais, e outros não. É uma forma de representar. Professora, Tá? E isso aqui também não são várias imagens que a prof pegou, gente, que são, tem imagens, tem em alguns acreditam que esses deuses têm determinada forma, outros acreditam que tem outra, então a prof trouxe aqui uma possibilidade, tá? Mas são várias. professora, Oi, amor. Quem tá falando com a prof? é o Igor, senhora. Oi, Igor, fala, meu amor. A prof não enxerga agora vocês, né? O Ra era o deus do sol, porque eu conheci. Isso. O Apolo era o deus do sol, não o Ra. Ah, mas aí é na outra mitologia, na mitologia grega. Daí a gente vai entrar no outro dia, tá? Sabe que a Nefertiti, senhora, a deusa do sol foi a esposa do Ra? Galera, deixa a prof contar a história. Não dá spoiler. Eu vou contar todas essas histórias. Então, anotem as sem perguntas, spoiler. tá, gente? Anotem as perguntas, vamos deixar as perguntas para o final, porque a prof tem bastante coisa para contar para vocês aqui, tá bom? E aí vocês podem tirar todas as dúvidas, todinhas. Combinado? Então, esse deus Ra, que é o deus do sol, o primeiro faraó que existiu, que deu origem a todos os animais e ao rio Nilo, ele também deu origem ao deus do ar e à deusa da água. E aí, nessa história, eles contam que
esses dois deuses, o deus do ar e a deusa da água, resolveram nadar nas águas que existiam aí no universo, para desbravar o que tinha nessas águas, né? E aí eles não apareciam nunca mais voltaram. E aí o deus Ra ficou muito preocupado com o Shu e a Tefnut e mandou alguém para procurar, né? Uma pessoa, uma figura fantástica aí para procurar esses dois, porque eles tinham sumido, nunca mais apareceram, foram desbravar as águas e não voltaram nunca mais. E aí ele conta a história, olha que interessante, que quando eles voltaram, quando esses dois deuses voltaram, né, que esses primeiros descendentes aí do deus Ra, ele ficou tão emocionado, gente, mas tão emocionado, tão feliz que os dois deuses tinham voltado, que as lágrimas escorreram dos olhos dele, formaram os primeiros seres humanos. É uma história, tá? Aí, minha gente, o que aconteceu? O deus do ar e a deusa da água, eles deram origem a mais dois deuses, tá? Que é o deus da terra, Geb, e a deusa do céu, Nut. Aqui tem uma representação deles, o deus da terra e a deusa do céu. E aí, minha gente, o Ra, ele teve uma premonição. Ele teve alguém contou uma coisa ali para, né, teve um presságio ali de que nasceria uma nova geração, surgiria uma nova geração de deuses que iam roubar dele o reinado, né? Porque por enquanto ele estava reinando absoluto ali no Egito, né? E aí o que ele fez? Ele proibiu a terra e o céu de gerar descendentes. Ele proibiu. Só que esses deuses não deram bola para ele. O céu e a terra eram mais ou menos os inimigos aí? Os vilões? Não, eles eram, mais ou menos. Sempre nessas histórias, gente, tem muitos pontos. Tem muitos pontos de vista, tá? Um mesmo deus e deusa nessa mitologia pode ser bom e mal ao mesmo tempo, tá? É bem diferente do que a gente acredita que seja bom e mal. Então, vocês vão ver as histórias aqui, depois vocês chegam às conclusões de vocês, tá bom? Mas ele tinha essa premonição de que alguém ia surgir aí nessa descendência nova de deuses e que eles iam derrubar o reinado dele, que estava absoluto por enquanto. E ele proibiu Geb e Nut de terem descendentes, tá? Mas Geb e Nut não deram muita bola para ele e deram origem a uma outra linhagem muito poderosa de deuses e deusas. E aí a gente vai saber, essas histórias são bem legais e bem curiosas, cheias de batalhas e lutas. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Eles deram origem, então, a Osíris, a Ísis, a Neftis, cada um fala, né, de um jeito, e a Set. E eles conseguiram, então, tirar do poder o Ra. Eles realmente tiraram o Ra do poder. E colocaram no lugar do Ra o Osíris para reinar para dominar, então, essas terras aí do Egito, tá? Uma parte das terras do Egito. Só que, olha só, só que esse poder do Osíris aí, ele estava não estava muito garantido, porque o Set, que era irmão do Osíris, ele era um deus muito ganancioso, e ele vivia nas partes mais áridas lá do Egito. O Osíris vivia bem perto do rio Nilo, onde tinha muita abundância, né, muita prosperidade. O reino dele era muito próspero. Inclusive, dizem que esse reino era... Aqui mais uma imagem, desses deuses do céu, da terra, tá? Dizem que esse reino, né, do Osíris era muito abundante, que ele trouxe, então, a civilização para esse lugar ali, para o Egito, né? E o Set,
que era o irmão, ele era muito invejoso, ele não, ele vivia numa parte mais árida, comandava essa parte ali, que era mais desértica, não tinha tanto, não era tão desenvolvida quanto a parte do Osíris ali, né, que o Osíris comandava, e ele queria muito tirar o Osíris do trono. Ele não queria saber do Osíris, ele queria dar um jeito de tirar o Osíris do trono, tá? Osíris, gente, ele era casado com a Ísis, que é a deusa da magia, considerada a deusa da magia. Aqui a prof botou, ó, depois vocês vão entender por que o Osíris é considerado o deus do submundo e o juiz do mundo dos mortos, tá? E por que o Set é considerado o deus do caos. Vocês vão saber daqui um pouquinho. E Ísis é a deusa da magia, ela é casada com o Osíris, tá? Aí, minha gente, o que acontece? Além do Set já ter um ranço ali, não gostava muito do irmão lá, do Osíris. Na Osíris ali. Oi, quer voltar? Olha que linda essa imagem. A prof vai deixar com vocês Parece esse material, de carro tá? alegórico, Sora. Olha essas asas, né? Sora, bota Amores, não imagem precisa, olha só. Sora, Amores. parece... na outra. É que eu tava escrevendo. Ah, esse aí. Deixa por favor, Sora. Espera um pouquinho, meus amores. Não precisa tirar foto, tá? Porque vocês vão receber esse material todinho, com todas essas imagens, tá? Então, meus amores, e essas imagens são representações, tá? Desenhos, enfim, né, que a prof encontrou aí que podem simbolizar esses deuses, mas é bem difícil de ter certeza, assim, em relação... Alguns a gente tem certeza, porque realmente fala na mitologia que como que é representado, mas outros, às vezes, são representados de outras formas, tá? Ô, Mas, enfim, Sora, é isso aí. Vamos continuar? Fala, meu amor. por que esses deuses ele tem a cabeça assim de animal? Era uma forma que eles tinham de representar, isso é bem característico da arte egípcia, que era da cultura deles, Sora, né? eu acho que eu sei porque eles tinham cabeça de animal. Vamos deixar essa... Segura a resposta, então, Arthur. No final, tu me conta? Pode ser? Tá. Eu Então acho, tá, né? segura aí. O que tu acha, não tem problema, tá? Vamos continuar, gente, pra gente continuar entendendo essa história. A gente tá falando aqui do Osíris. Ele era casado com a Ísis, que era a deusa da magia, né? E o Set era aquele irmão lá que tava de olho no reinado do Osíris. Aí, minha gente, o Set, ele era casado com a Neftis, né? Que é a deusa da morte também, é considerada. Desliga, alguém tá com o microfonezinho ligado, meus amores? Se, por favor, puder dar uma olhadinha. Acho que deu certo. Muito obrigada. Que acaba dando uma microfonia. E isso, gente, o Set era casado com a Nefis, e a Nefis, olha só, o Set já tinha uma coisa ali contra o Osíris, né? E aí, o que aconteceu? A Neftis teve um caso com o Osíris. E desse caso surgiu o Anubis. Nasceu aí o Anubis, o deus dos mortos. Tá? Isso tudo são histórias fantásticas, tá, gente? Histórias fantasiosas e histórias que eles contavam para falar um pouco sobre entender a realidade, né? E as relações com a natureza, entender o que é certo, o que é errado. Era uma forma que eles tinham de de entender essas coisas, né? Então, a Nefis teve esse caso com Osíris e nasceu o Anubis, que é o deus dos mortos. E aí, o Set, então, ele já não gostava do Osíris, e aí ele ficou completamente furioso em relação a isso, e ele resolveu tramar contra o Osíris, para tirar de vez ele do poder. E ele pensou assim, vou chamar o Osíris para um banquete comer no meu sushi. reinado lá. Segura, anota a pergunta. Anota e depois a prof abre. Ô, Sora, Oi. já tinha sushi nesse tempo? Já tinha Essa aqui sushi nesse tempo? é uma forma de representar, tá, gente? Não sei como é que eram as comidas lá. Mas, enfim, tá aqui representado. Gente,
o Set convidou o Osíris para um banquete lá que ele ia dar no reinado dele lá. Que ele tinha uma partezinha que ele comandava, né? Mas ele queria a parte que era do Osíris, que era mais desenvolvida. Aí ele convidou e ele pensou assim, ele já tinha bolado uma coisa assim, que era, ele ia apresentar um alaúde, que é essa coisa aqui onde eles deitavam, colocavam, né, embalsavam né, os seus corpos e era colocado dentro. Era um alaúde muito lindo. E aí o Set fez uma proposta lá de que quem entrasse, coubesse nesse alaúde perfeito e que entrasse direitinho nele, ia ganhar o alaúde. Aí o Osíris ficou interessado, né? Isso já estava bolando um plano contra o Osíris. Ele ficou muito interessado e ele entrou no tal do alaúde. E aí eles fecharam, olha aqui, ó, fecharam o Osíris dentro e fecharam ele dentro, trancaram o Osíris e deram fim no Osíris, né? Não queriam mais esse Osíris por perto. A Isis, gente, deram jeito, segura a emoção aí, depois vocês falam, comentam. Eles deram jeito de matar o Osíris, de tirar o Osíris de perto, né? A Isis, que era a mulher do Osíris, ficou muito, muito, muito triste. E contam que uma das simbologias lá das cheias e das secas do Nilo é porque nesse período ela sofreu muito e chorou muito. E essas lágrimas que escorriam dela, que ela chorava muito, ficou muito triste, essas águas encheram o rio Nilo e faziam a parte das cheias do Nilo. É uma outra simbologia, uma outra ideia. Então ela... Que tem uma história parecida do rio Níger, que uma menina também chorou, sangrou, não sei, não me lembro. Olha... E isso encheu o rio Níger. Viu? Tu viu? É isso, essa é uma história parecida. Era a forma como eles tinham de explicar esses fenômenos naturais também. Então, eles explicavam a partir dessas histórias mitológicas aí, né? E esses deuses eram muito importantes para eles na época, tá? Então, gente, aí o que aconteceu? Ela pediu ajuda lá, né, a Neftis, para procurar o Osíris, Senhora, né? eu posso falar uma coisa? Fala, meu amor. Se ela é deusa da magia, por que ela não reviveu o que morreu? Que eu esqueci o nome. Ah, mas espera, eu vou contar ali a coisa. Eles não tinham todos os poderes, né, do mundo. Tinha ali, cada um tinha um certo poder, uma certa, né, uma certa força ali. Mas agora eu vou contar para vocês, ó. Espera que eu não cheguei lá. Certo poder psíquico. Guarda o coração. Tá. Então, gente, ela queria procurar, ela estava procurando, ela pediu ajuda da Neftis, né, que ela é uma irmã dela também, para procurar o Osíris. E ela chegou a encontrar o Osíris, tá, gente? Só que quando ela encontrou o Osíris, o Set, que era muito poderoso também, conseguiu achar o corpo do Osíris, né, que a Neftis tinha encontrado. E aí ele cortou em pedacinhos o corpo do Osíris e largou, diz que 42 pedaços. Não sei se isso procede ou não. Mas colocou cada parte, uma parte lá do reino lá. E despedaçou e largou em todas as partes aí pelo reino afora. Só que daí a Isis, com a ajuda do Anubis, que é esse deus da morte, lembra? Filho da Neftis com o Osíris. Ele ajudou a Isis a procurar cada pedacinho do Osíris e ele ajudou a mumificar o Osíris. Então, ó, essa lenda também é a lenda que fala um pouco sobre a mumificação, sobre a importância que eles davam em relação à preservação do corpo das pessoas, né, na época lá do Egito, né, principalmente dos grandes faraós e tudo mais. Eles faziam esses rituais de mumificação e esses rituais estavam relacionados a essa história. Então, Anubis e a Isis mumificaram
esse deus, o Osíris, e ele voltou, então, à vida, né? Ele virou depois, voltou um pouco para a vida, mas ele estava lá já relacionado ao mundo dos mortos, ao submundo, tá? Porque isso tudo são histórias mágicas, né? E aí, gente, ele teve, então, junto com a Isis, né, a sua companheira lá, depois de conseguir voltar à vida, ele conseguiu ter um filho, que era o Horus. O Horus é considerado, né, ele é um deus falcão, ele tem essa representação aqui, né, de cabeça de falcão. Tem outras representações que trazem outros bichos para esse... Ah, não, esse é do Todd. O Horus, ele é representado com essa cabeça de falcão, e o Osíris, então, foi profetizado, aliás, não foi o Osíris, foi profetizado ali, né, de que ele comandaria o reinado, né, e ocuparia o trono que era de Osíris, tá? Então, nasceu esse deus aí, né, dos céus e dos vivos. Aqui tem uma representação, ó, como se eles, né, como se fossem desenhos também. Tem para vocês verem como tem outros desenhos, né, que nem vocês comentaram lá da questão. Então, minha gente, o Horus... Ele é o deus dos céus e dos vivos. Isto, é considerado, né? Agora eu vou falar para vocês, isso tudo vocês vão ficar, lembra que a prof vai mandar o material? Agora eu vou contar um pouquinho da história do Horus. Pode falar, meu amor. O Anubis era o deus da morte, né? Sim. É que me Sora, passou... todas essas imagens tu vai botar no grupo da escola, né? Sim, meu amor, vocês vão ter, tá? Esse PowerPoint todo aí. Tá bom? Esse PDF todo. Sora, é que me lembrando... Pode falar, Igor. No filme, Sora. Sabe o da Moana? Ele fala muito sobre os deuses. Sim. No final do filme. Quem não viu já me para aí já. É que me lembrou um deus, uma deusa, na verdade, que é a deusa da vida e da morte. Olha, viu? Tem coisas, gente, Só que nas não era um homem, mitologias... era uma mulher. Sim, tem coisas nas mitologias que modificam, dependendo da região, dependendo, né, no caso a gente está estudando essa do Egito, mas tem outras explicações e outros deuses que também simbolizam coisas parecidas, né, porque o que eles tinham? Eles tinham a intenção de entender a natureza, né, de entender o que é o céu, o que é a vida, o que é a morte, e essas histórias são para entender um pouco isso. Então, algumas têm outros deuses, cultuam outros deuses, de outras deusas, tá? Sora, Peraí. teve um filme, né, bem antigo já, que se chama O Retorno da Múmia, e nesse filme eu achei interessante uma parte que tem o livro da vida e da morte. Viu? É isso? Porque eles também tinham essa coisa da escrita, né? Eles desenvolveram essa escrita, então eles tinham uma cultura bem elaborada, e isso no papiro e tudo mais que a gente, né, viu. O livro da morte. Oi? É a Laura que tá falando? Lá no Egito Antigo, tinha o livro da morte. Sim, né? Eles tinham os livros. Agora eu vou contar um pouquinho a história do Horus, pra gente finalizar. Oi? Sora. Essas coisas, sabe? Peraí, gente, a Laura tá falando. É bem legal. Né? Tem muitas coisas produzidas com essas mitologias, gente. Tem filmes de monte, a Múmia, o Retorno da Múmia, várias múmias. Tem as próprias histórias, né, que vocês falaram de animações também. Então tem muita, porque as pessoas têm muita curiosidade em relação a esses períodos, tá? Deixa a prof continuar, gente, e aí quando eu terminar de apresentar, a gente pode conversar bastante, tá bom? Porque falta bem pouquinho para eu apresentar para vocês. Oi. O que aquele olho ali significa? Que dá no meio de pois pedra? Deixa eu falar para vocês. Eu preciso contar essa história. Tá? Então, o que aconteceu? O Osíris lá voltou à vida por um tempo, teve, né, porque ele foi mumificado, tudo mais, com a ajuda do Anubis e da Ísis. A Ísis e o Osíris tiveram esse filho e foi profetizado que o Horus ia ser o
né, a pessoa que ia dominar ali o Egito, ia ser um grande O rei da importante. bagaça Ia comandar o reinado ali que antes era de Osíris, né? Mas o Osíris, ele teve esse tempo, ele voltou esse tempo, teve esse filho, mas depois ele voltou para o mundo, para o submundo, né? Dos mortos, porque ele já tinha morrido. Foi um momento em que ele conseguiu voltar à vida, tá? Que ele teve esse filho. E ficou no lugar dele o Sete. O Sete realmente tomou o lugar do Osíris, tá? Então fez toda aquela função lá, conseguiu dar um jeito de dar fim ao Osíris e tomou o poder. E aí, minha gente, ele tomou o poder, só que o Ori, ele realmente começou a lutar contra o Set para tomar o poder para ele, né? Que era do pai dele para ele. E aí eles começaram uma guerra lá. E aí os deuses, né? Os maiores lá começaram a ver então quem que seria o mais digno de assumir o trono, que era de Osíris. E eles começaram uma grande batalha. Aí, minha gente, né, durante essa batalha, o que aconteceu? O Set, ele lançou um desafio, né? Alguém tá com um microfonezinho ligado, meus amores? Mas tu sabe dizer o nome da cidade que eles governavam? Era perto ali do Rio Nilo, gente. Tudo ali no Egito, perto do Rio Nilo, que ele governava, né? Interessante. Tá? Eu não sei se, né, o nome específico de cidade. Eu posso. Sora, tá toda hora travando, Sora. Eu acho que a Sora caiu. De novo. Ela só travou. Pra mim apareceu que mutaram a Sora. Só pra ti mesmo. Pra mim também. Ô, Sora! Pra mim não é nada. Pra mim não, pra mim tá os 3 pontinhos só. A internet dela tá ruim. Sora! A Sora caiu. Meu E aí, Deus. outro. Gente, agora o que fala? Agora tá gravando. Agora a Sora caiu. Que boca é essa, João? Que isso, fazendo boca de peixe. Não, é macumba mesmo. Fazer Macumba das pesadas. pena que não. Pena que tá gravando. Pode mostrar. Tudo que vocês falarem tá sendo gravado Sim. na aula. Ah, vá. Não. A gente sabe. O Serafo acha que a gente Então por que é tô ele. falando? Cadê a Sora? Sumiu! Tá aqui. A Sora caiu. Ah, sério? A Sora caiu. Deram pause na Sora. Eu não sabia. Deram pause na Sora. Mesmo ela tendo caído, a apresentação dela. Não, a apresentação não dá. Continua como? Se ela saiu daqui. Não, daqui continua, né, cara? A aula já vai acabar. Só Mas falta daqui- 10 minutos pra acabar. Segura. Eu dormi. Só calma. Então 10 minutos de recreio ainda. Boa noite. Vai dormir, Nicole. Eu que sabia que você vai dormir. Depois eu vou jogar agora Parece, Sora. no PS2. Problema com vocês. Quem tiver o número da Sora, eu vou dar 5 centavos. A Nicole é adolescente. Aham, claro. Cada uma mesmo, porque ela só sabe comer e dormir. Única coisa. Vai Naxa. estudar. Vai estudar. A única Vai coisa que ela estudar. quer fazer da vida dela é comer e dormir.
E não pode esquecer, Antes da né? tu ganhar mais. Vamos pedir ajuda para a Murti 2 aí, né? Verdade, né, Carlos? Comer, dormir e jogar Roblox. Só que ela faz. God damn it, you know. Acha. Listen. Shut up. Ah, você não... A Sora não vai voltar? Acho que acabou. Aí, ó. Sei lá. Ó, dorminhoca. Pergunta pra ela, Nicole, se ela vai voltar. Ela Alguém tem o falou número que ia dela? passar um tema. Vocês não me mutaram? Ela falou que ia passar um tema, ela tem que voltar. Verdade. Que beleza. Precisa o número dela. Aí fala com a Sora. Gente, a Sora tem 8 minutos pra Talvez voltar. ela mande outro Olha, link. Eu acho que não foi, eu acho que não foi, ela não saiu só da aula, acho que o Ela tá celular morrendo. dela, tipo, Ela tem- acabou a bateria. Talvez, Prova- mas ela Ah, ferrou tudo. Provavelmente. Verdade, Não porque se ela não vocês. voltar a Sora agora, Que não dá pra gravar. A Sora, ela... devia ser muito ela segundo. faz... Só tirar... Não, a Sora caiu porque tá gravando. Se tivesse acabado a bateria, teria saído a gravação. Na verdade, continua gravando, Esse não- mesmo quem começou a gravação sair. Acho que a internet dela caiu. a gravação vai continuar. Ninguém consegue parar, gravar. Enter Só a Sora. again in the... Meu Deus. Eu só não posso sair dessa reunião por causa que a Sora falou que ia dar tema. I understand. Mas tá gravado. Não entra mais. Cocô com manteiga. Luigi, acho que você não sabe ainda que aula de inglês. Deixa eu ver aqui direto. The Tá, class é- in English É is quinta-feira. A gente é amanhã a aula de inglês, tá? Obrigada. A gente vai falar sobre videogame na próxima. Calma. Tia, calma. Sobre inglês, sobre videogame na próxima aula de inglês. E a gravação continua também, sabia? Não, é sobre português. Não adianta nada de ativar os fones, está sendo gravado. Ainda assim. Mas, gente, sabe aquele cara que xingou o entregador de comida? Sim. Sim. Vai ser Enfim, preso. a hipocrisia Ele foi do preso? gordo. Não, mas tipo, ele tá Raiva. xingando comida. Bom, Tá, eu sei Vou que ele caçar fez esse um cara. preconceito, mas por que que ele ia ser. Por que que ele foi preso, tá ligado? Eu sei que ele fez preconceito, foi uma humilhação. Fez, xingou o cara, falou mal Deixa dele. o João falar, poxa. Meu Deus, Grosso. vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Não, a gente é criança, né? A gente não escuta ninguém. You speak, the fucking fat boy is arrested. Se alguém Fala sabe português. Eu entendi que que foi isso? defeito. fala na aula de inglês, não na aula de artes. Quê? Eu Conta aí pensava a que era aula história de aí, arte. João. é verdade que a Inglês. criança Conta aí a Mas história esse, que ô Pietro, ô Pipi, mas esse Luigi, ele fica falando inglês em todos os lugares? Ô Pi. Verdade, ele Acho que fala vai inglês. começar a entender inglês. Ô Pi. Porque choras, Google Tradutor. Ô Pi. Para, caramba! Ô, gente, a senhora não vai voltar. Voltei, meus amores. Só porque Desculpa, prof. Foi uma função aqui. Oi, Zenaide, obrigada. Oi, Bem acabei na de hora entrar que vocês também. achavam que eu nunca mais vou voltar. Tá bom, que bom que você vamos lá. voltou. Beijo. Voltei, meus amores. Beijo, obrigada, viu, Zenaide? Galerinha, a prof caiu e eu nem tinha visto que eu tinha caído, por isso que demorou mais ainda, tá? A internet deu ruim aqui. Então, vou voltar à Ô, Sora, apresentação vamos aqui aqui, preocupado, tá? Sora? Ai, sim, que função, né? Que droga quando essas coisas acontecem. Algum... Mas faz Ô, Sora, muito alguns estavam parte. preocupados e outros falaram, recreio de novo. É, daí agora enquanto quando a cair prof a não aula. vem, vocês podem bem. conversar, né? E tudo mais, tá? Agora, quando cair a continuar. aula, alguém vai falar que a Sora não vai mais voltar, daí ela volta rapidinho. O Igor não tem Né? É isso. Essa se acontecer de novo, vocês brincam com isso aí e de repente dá certo. Voltei! Ô, A prof Sora, vai terminar bem rapidinho essa parte, tá? Oi. Não,
Não, Sora, você vai continuar ainda. Tu perdeu muita coisa Ô, aqui pra Sora, mim. põe o Vai tema no continuar. grupo. Pra Sim, meus acabar, amores, Sora, a também. prof vai colocar. Agora desliga, por favor, Sora, eu tô pra com gente aproveitar esses 4%. minutinhos. Olha só, a prof não quer terminar muito depois, que nem aconteceu na aula passada, tá? Então desliga o microfone pra gente aproveitar esses minutinhos que restam, a prof continuar essa história ali maluca que eu tô contando aqui pra vocês, e mitológica dos egípcios, cheia de funções, tá bom? Estão ouvindo? Ok? Tô aqui, né, ainda. Tá. Dá um gritinho aí pra mim, só pra eu ter certeza. Ah! Alô, alô? Obrigada. Então tá, o que eu tava falando? Tava o Seth lá. Deu, obrigada. Entendi, já entendi. Tava o Seth lá, bem maluco, que assumiu o poder, né, do Osíris lá, conseguiu tirar o Osíris do poder. O Horus, que era o filho de Osíris, tava tentando voltar a esse reinado, né? E aí eles fizeram essas batalhas todas, teve esse momento em que o Seth desafiou o Horus, e aí aconteceu toda essa função com a Isis, que é a mãe do Horus, né, que ele considerou que ela traiu ele, cortou a cabeça, e aí, por isso que ela é representada, ó. Nesse caso da Isis, a gente tem, vocês viram que tem aquela representação dela com a asa, e tem essa representação dela com a cabeça de vaca, de boi, né? Essa representação aqui tem a ver com essa história, tá? Alguns a gente tem essa relação assim com essa história, com essas mitologias, tá? Alguns deuses a prof sabe dizer para vocês, outros eu não sei tanto, né? Por qual é o motivo de ter a cabeça, mas tem relação com esses animais que eles cultuavam também, né, que eles consideravam animais sagrados, né? Então, com a ajuda do Thoth, que é o deus do conhecimento, que é o responsável lá, que eles consideram que foi quem inventou essa escrita deles todos, ó, e que tem essa cabeça de ibis, que é um tipo de um pelicano lá, com a ajuda desse deus, esse deus do conhecimento, que também era o deus das leis, da contabilidade, ele protegia os escribas, que era aqueles que eles escreviam. Tua voz tá travando. Tá pulando. Tá ruimzinha. Tá bem ruim, né? Pra mim não, Sora. Tá. Sora, eu tô com 2%. Ai, amor, tenta botar o coisinho, a carga. Senão, já tá terminando. Depois eu vou enviar para vocês esse material, tá? Qualquer coisa a gente termina na aula que vem, tá bom? E aí, minha gente, deu para ouvir? Bota no modo avião, carrega mais rápido. Ah, é verdade. Deu para ouvir? Esse deus, o Thoth... O modo avião tira o Wi-Fi, sabia? Foi? Vamos continuar? O deus Sora, olha a Thoth... minha tela, Sora, olha a minha, Amor, olha a minha agora tela. não posso, eu tô compartilhando aqui, tá? Não posso, não consigo ver vocês. Aí, gente, só para eu terminar aqui, nem que depois a gente volte esse finalzinho. Ele colocou essa cabeça, ajudou ela a voltar à vida e colocou essa cabeça nela, por isso que ela é representada com essa cabeça. O que aconteceu, gente? No meio dessa batalha, isso é uma coisa importante que eu quero falar para vocês. Estão vendo que vocês já viram, provavelmente, muitos olhos, né? Que tem aquele olho que é muito conhecido na arte egípcia. No chat. É dessa batalha aqui, porque o Seth, em algum momento dessa batalha, ele tirou o olho, arrancou o olho lá do Horus. Arrancou fora o olho numa das batalhas. E aí esse olho aqui que é representado sempre, o olho de Horus, né? E com a ajuda da deusa do amor, da Hathor, que é uma deusa aqui, ele voltou, né, a enxergar, voltou a ter o olho dele, tá? No fim das contas, gente, aconteceram muitas lutas, muitas batalhas, e o Horus conseguiu ter o poder dele de volta, conseguiu assumir o trono que era do pai dele, e ele é considerado o pai, né, o deus de todos os faraós, né, ele que deu origem, deu descendência a todos os faraós que vieram depois, tá, ele é considerado muito importante lá. E o Seth, né, ele conseguiu, com a ajuda da Isis também, ele conseguiu enganar o Seth e dar um jeito de sumir com o Seth, né, e o Seth, então, ele passou a ele foi destinado a viajar pelos céus junto com o Ra, que é o deus lá
do Sol, e aí dizem que ele ficou muito furioso, e cada vez que fica furioso, né, os gritos que ele dá são os raios que aparecem no Sol, olha só, no céu, né, então aí a simbologia, a relação, né, da natureza com esses deuses e essas deusas, tá? Aqui é o Thoth, com né, com o disco lá, com aquela cabeça que ele tem. Tem outros deuses e deusas, tá? Por exemplo, duas deusas que vão aparecer aqui, que a prof vai falar rapidinho, é a Bastet e a Sekhmet, né? Elas são duas deusas relacionadas às figuras do gato né, dos felinos, assim. Então, elas têm algumas mitologias dizem que ela é a mesma deusa, outras não, outras separam elas, então são deusas protetoras. A Bastet é uma deusa protetora que protege contra uma serpente que é muito maléfica lá, e está relacionada com as mulheres, né, cuida das mulheres grávidas. A Sekhmet está relacionada com o sol, com a guerra, né, então ela tem essa figura mais de felina, mais né, que não seria um gato, mas mais uma, né, que não é tão domesticado quanto o gato. Eles reverenciavam muito os gatos. Eles acreditavam que o gato era um animal muito sagrado, por isso que essas deusas também estão relacionadas com esse bicho, tá? E chegamos nos trabalhos, tá, gente? É muita coisa interessante, legal, e que a gente poderia ficar muito tempo, mas a prof precisa escolher algumas coisas para contar para vocês, e aí a prof escolheu essa aí para contar um pouquinho, tá? Eu vou só falar do trabalho e aí a gente finaliza a aula, tá bom? Eu vou lembrar vocês de colocarem os nomes de novo, por favor, no chat, porque a prof caiu de novo pela 1000ª vez, né? Aquela coisa. Vou falar dos trabalhos. Vocês vão receber esse PDF, então vocês vão ter, tá? Esses trabalhos. Tem duas possibilidades de trabalho prático. A partir de copiar. Vou mandar, tá? Pode deixar, não se preocupem. Mas, presta atenção na explicação, tá? Tá bem escrito aqui tudo, mas presta atenção na explicação. Vocês têm duas possibilidades, tá? Uma ou a outra, não precisa ser as duas, tá? Pode escolher uma dessas duas aqui. A possibilidade número 1 é escolher algum desses deuses aí, dessa mitologia que vocês mais gostaram, enfim, e fazer um desenho sobre esse deus, sobre essa deusa, tá? Se quiser colocar a história junto, também pode pesquisar outras histórias relacionadas a esse deus também, para saber, conhecer mais, tá? Essa é a primeira possibilidade. Compreendido? Tudo certo? Isso, cada um pode fazer do que mais gostou, tá? E esse material vai todo para vocês. Então, vocês vão ter acesso a ele, vão poder ver as imagens de novo, tá bom? Essa é uma possibilidade. A possibilidade 2 tem a ver com esse calendário, com essa hieróglifos que eles, né, e essa escrita que eles desenvolveram. Então, qual é a ideia desse trabalho 2? Presta bem atenção. Vocês vão criar um alfabeto só de vocês. Então, cada letrinha que tem no alfabeto lá, a letra A vai ter um símbolo, letra B vai ter outro símbolo, letra C vai ter outro símbolo, que não é a escrita, né, dessas letras. E aí vocês vão escrever uma frase usando esse alfabeto próprio que vocês inventaram, tá? Uma língua desconhecida, que é só de vocês. Tá? E aí vocês vão tirar, né, faz o alfabeto, então, bota todas as letrinhas e quais os símbolos que vocês vão dar para cada letrinha e forma uma frase para a prof. E aí a prof vai ter só as letrinhas, não bota a tradução da frase para mim, bota só as letrinhas lá, o que corresponde cada símbolo com cada letra, e aí eu vou tentar decifrar essa frase que vocês vão me mandar. Tá? E esse aqui, é pra uma língua maluca de vocês, só de vocês, tá? Daí vocês criam. Mas é ou esse, né, ou o das deusas, porque senão é muito trabalho, tá? Eu posso colocar, tipo, o alfabeto dos dois? Símbolo para letra A, de letra, símbolo. Isso. Peraí, pergunta de novo, Carlos, que eu não entendi a tua pergunta. Quer traduzir por ti ou eu posso colocar o alfabeto de tradução? Não entendi de novo, tenta explicar de outra forma.
Tu quer que Só um eu pouquinho. só escreva e tu tenta traduzir, ou que eu coloque a tradução A é igual a esse símbolo e B é igual a esse símbolo? Isso. Ó, vocês vão me mandar o alfabeto de vocês, tá? E aí vão escrever a frase embaixo. Vocês não vão me dizer qual é a frase, mas eu vou ter o alfabeto para procurar letra por letra lá naquele alfabeto e identificar que frase é essa. Bom, entenderam? Ô, Sora. Pra eu saber, porque senão eu nunca vou descobrir, né? Se vocês botarem um monte de símbolo ali e não me derem a tabela ali do alfabeto para eu descobrir, eu nunca vou descobrir, tá? Entendido, Carlos? Deu para entender? Sim, Sora. Tá? E o último, Sim. gente, deixa eu só explicar esse último, aí vocês tiram todas as dúvidas que vocês têm. Então, o primeiro é esse trabalho prático, tá? Que é ou fazer os deuses lá, ou algum deus que vocês gostaram, dessa mitologia aí toda que a gente conversou, ou e se quiserem procurar outras, mas tem que ser da mitologia egípcia, tá, gente? E outra possibilidade é ou, não é para fazer os dois, é ou. Faz um dos dois, escolhe um, porque, gente, dedica um tempo para fazer esse trabalho, tá? Faz bem caprichado. Se conseguiu fazer bem caprichado, os dois pode me mandar, tá? Mas é para escolher um, não acumulem trabalho. Você já tem bastante trabalho para fazer, né? Que eu sei que as outras disciplinas também pedem trabalhos. Então, foca numa. Foca, se dedica, faz um bem bonito. Aí, ou o outro, criar esse alfabeto com os símbolos de vocês e me mandar uma frase para eu tentar descobrir só com o alfabeto lá. Vocês mandam o alfabeto, significa esse símbolo, B esse símbolo, C esse símbolo. E aí escreve a frase e eu vou buscar lá no alfabeto só de vocês, hieróglifos, o que significa aquela frase, tá bom? Uma outra. E a última, gente, deixa eu só explicar a última, eu tiro todas as dúvidas, prometo. A última é aquelas perguntas que a prof fez semana passada, tá? É só responder rapidinho essas perguntas, que elas são importantes. A gente teve uma aula inteira lá conversando sobre isso. Então, responde ali, tem as duas perguntas principais que a prof fez semana passada e responde rapidinho o que vocês acham, já dão ideias para a aula e tudo mais. Deu? Agora sim, pergunta tudo. E quem não tiver dúvida e quiser... Peraí. Vai lá no chat. Para a apresentação, vou no chat. Gente, bota os nomes no chat, por favor, por favorzinho, porque como a prof saiu, eu não sei ainda, eu não consegui ver quem estava na aula, tá? Então, bota a nome. Aparece pra mim no chat. Por favor. Vou olhar, gente, calma. Vamos lá. Vou olhar as dúvidas. É muita coisa no chat. Tá descontrolado aqui o chat. Como é que eu vou saber o que tá falando, se tem muita coisa? Quem quer perguntar? Pergunta, porque eu não tô achando aqui. Peraí, depois eu vou olhar. Sora, quando que vamos... Coisa? Tá, depois a gente... Mais alguma coisa para aula, Sora? Não, meus amores, quem já não tem dúvida, que entendeu, pode ir, tá? Tchau, Sora. Bota o nomezinho, bota o nome ali do lado, tá? E aí pode ir. Tchau, meu amor. Sora, deixa eu fazer uma pergunta. E eu quero ser... Pode perguntar, Anne. Não, Eu posso fazer Tipo, um alfabeto que poucos conhecem, mas já existe? Fala de novo, Anne, por favor. Eu posso fazer um alfabeto que já existe, muita poucas pessoas conhecem? Tipo, é muito raro. Pode. Tá? Desde que seja com símbolos diferentes ali, sim, tá? Então tá. Obrigada. Tchau. Até a próxima aula. Beijo, até a aula que vem. Tchau, eu mando vocês os trabalhos. Tchau, Milena, meu amor. Até mais. Ô, Sora. Oi, Igor. Pergunta. Sabe aquele Deus que tá falando que ele foi pro céu e cada vez que se irrita cai um raio? Isso, Sete.